Boa tarde, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni. Estou aqui com meus alunos do sétimo ano. Os alunos, olha que legal, acabei de ver o aluno Cauã Vinícius também está presente hoje com a gente. Seja bem-vindo, Cauã. O aluno Cauã, um aluno que chegou agora de transferência. Então a primeira aula que ele assiste minha, eu acho que ele não me conhecia pessoalmente ainda, então ele está me vendo agora, né, pela imagem do celular. Então eu vou me apresentar depois melhor para ele. Então, é, quem está acompanhando minha aula ao vivo é o aluno Cauã Vinícius, o aluno Eric Brian, Evelyn, o aluno Jason, a aluna Giovana, o aluno Igor e a aluna Júlia, tá? Esses são os alunos que estão acompanhando comigo através do aplicativo Centro de Mídias. A aula está sendo gravada para que posteriormente eu coloque no YouTube, tá? Então, essas aulas são gravadas e postas no YouTube. Se você está acompanhando pelo YouTube e é meu aluno, não esqueça de entrar em contato comigo depois para avisar que você assistiu essa aula e mostrar os seus registros. A gente sabe também que outros alunos de outras escolas assistem essas aulas e mandam comentário, né? Então, se você não é um aluno da minha escola e assiste essas aulas, comente aí, diz aí qual é o seu nome, de que cidade você assiste, para que a gente mande uma saudação aqui para vocês, porque a gente tem recebido mensagem. Eu e meus alunos, gostamos de saber até onde está chegando as nossas aulas, tá? Então, curta, comente, compartilhe. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva, tudo bem? Então vamos lá, dar início à nossa aula, tá? Então vamos lá. O currículo em ação é o volume 1, caderno do sétimo ano. A situação aprendizagem 2, matemática, parte 1, tá? O material esse fornecido pelo governo do estado de São Paulo, tudo bem? Então vamos dar início aqui à nossa parte 1, a situação aprendizagem 2. Na página 121 da apostila, temos lá, matemática. Tem esse prefácio lá, né? Onde eu já li aquela parte cinza e eu vou começar a ler hoje a parte que fala sobre a situação aprendizagem 2. Situação aprendizagem 2. Iremos ler, interpretar e resolver problemas envolvendo frações e os diferentes significados da fração, como razão e porcentagem. Será o tema da situação aprendizagem 3. Então, aqui já está ligando a situação aprendizagem 2 com a situação aprendizagem 3. Tudo bem? Então vamos lá. Página 127, ainda, esse trecho é o trecho que eu acabei de ler, porém eu repito ele nas próximas aulas, tá? É só para a gente ter aí a parte 1. Então vamos lá. A habilidade, eu não tenho na apostila habilidade, mas eu gosto sempre de deixar vocês informados. É uma habilidade que é referente ainda do sexto ano. Resolver e elaborar situações problema que envolvam adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária, tá? Objetos de conhecimento, frações, significados, parte de todo, quociente, equivalência, comparação, cálculo da fração de um número natural, adição e subtração de frações. Agora sim, vamos pensar um pouco. Então, aquele nosso famoso parte lá de vamos pensar um pouco, né? Então vamos lá. O que você entende por fração? Tá. A fração é muito usada na matemática, certo? Mas o que você entende por fração? A fração tem umas coisas meio que básicas, né? Então, nós vimos muito sobre fração aonde? Nós vimos no material Aprender Sempre, né? Temos lá no YouTube, quando eu falo temos, porque eu e vocês, meus alunos, fizeram junto comigo
acho que ao todo 21 aulas, né, na playlist do YouTube do material Aprender Sempre. Então não é aula só minha, é aula nossa, né? Então lá tem aproximadamente 21 aulas. E nessas 21 aulas tem várias aulas de frações. Então vamos relembrar algumas coisinhas. Tá, a fração é quando eu pego alguma coisa inteira, vou desenhar aqui. Como vocês já conhecem o professor Ricardo, o Cauã ainda não conhece muito bem, né? O Cauã está chegando agora. Conhece muito bem? Não conhece nada do professor Ricardo, né? Então, o Cauã que não conhece o professor Ricardo, minha câmera tá ligada, né? É bom pro Cauã ir já vendo quem é o professor Ricardo aí. Só que no YouTube não vai aparecer, que senão assusta a turma do YouTube. Então, o Cauã que não conhece o professor Ricardo, o professor Ricardo não sabe desenhar muito bem, tá, Cauã? Então aqui, ó. A fração é quando eu pego algo inteiro e reparto. Eu divido em partes iguais. Eu não posso ser que nem o Chaves lá, né? Que é um pra mim, é um pra você, dois pra mim. Um pra você, dois pra mim, né? Isso aí eu não posso fazer, tá? Então, aqui, ó. Vou dividir em partes iguais. Se eu pegar um chocolate, falar em chocolate nessas horas, não? Um chocolate e dividir em 4 partes iguais, vocês têm que explicar para o Cauã que tem que usar criatividade. Imagine que essas 4 partes estão iguaizinhas, tá? Eu vou explicar, viu, Cauã? Não é que o professor Ricardo é ruim para desenhar, é que eu uso uma caneta aqui para desenhar no computador que é difícil, tá? Então ela não fica igualzinho. Então aqui, então quer dizer que a minha fração é representada assim, é alguma coisa em cima de outra coisa, né? Só que isso aqui tem nome. A parte de cima da fração se chama numerador, tá? Numerador. E a parte de baixo da fração se chama denominador. Denominador. Tá bom? Então, a fração tem um numerador, que é a parte de cima, numerador, e a parte de baixo, que é o denominador. Então, quando eu pego uma fração e divido uma parte inteira e divido em 4 partes, quer dizer que o meu denominador é 4. É o todo, é em quantas partes o todo foi dividido. Aí o Igor veio e comeu uma parte do chocolate. É quanta parte do todo o Igor pegou? Ele pegou uma parte. Então, isso é uma fração. Ele comeu 1/4 do chocolate. Eu leio assim, 1/4 do chocolate. Então, para quem não lembrava do que é fração, é isso. Quando eu pego algo inteiro, divido em partes iguais, tá? E a parte de baixo representa quantas partes o inteiro foi dividido. A parte de cima é quantas partes eu vou pegar disso daí, tá bom? Então tá, vamos dar continuidade, Júlia. Tá, Júlia, por causa da internet, né, Júlia? Depois você assiste pelo YouTube, qualquer coisa, se você vê que não vai conseguir entender nada mesmo, tudo bem? Só para explicar quem não está conseguindo entender, a Júlia está explicando para mim que ela não está conseguindo entender porque está travando a internet dela hoje, tudo bem? Então vamos lá. Né? Agora apareceu eu ali e já sumi, né? Então vamos lá. Dando início à apostila. Na página 127, atividade 1, fração e seus segredos. Tá, Júlia? Eu gostaria que você assistisse depois pelo YouTube mesmo, porque a gente vai fazer um negócio muito legal aqui, que é o mapa mental. Se eu não me engano, é o mapa mental que fala. Então vamos lá. Você já deve ter aprendido o que é um número fracionário. Então escreva um exemplo desse número e explique com suas palavras ou desenhe o que você escreveu para representar, tá? Aí vem aqui, ó, 1.1.
No mapa a seguir, escreva o que você lembra sobre os números racionais na forma de fração, tá? Então, essa é a forma que nós vamos fazer. Nós vamos fazer um mapa mental, tá? Então, no mapa mental. Então, olha lá. O que seria um mapa mental? Seria mais ou menos isso, nós já fizemos numa aula anterior sobre isso, tá? Só que aqui não dá pra gente fazer isso na apostila. Por isso que eu tirei essa parte da apostila e vou criar um novo. Júlia, desculpe, eu vou desligar minha câmera. Quem sabe você recebendo só a imagem da minha tela, talvez fique melhor para você aí, não trave, tá? Então vamos lá, continuando. Então vamos lá, fração. Essa é a ideia central, certo? O que vem primeira coisa da fração? Numerador. Opa, já ouvi falar isso, é lógico, acabei de falar. Se você já esqueceu, ai ai ai, hein? Acabamos de falar. O que é o numerador? Numerador é o número de cima da fração. Indica a quantidade que quero do todo. No exemplo lá, o Igor pegou uma parte do chocolate, ou seja, o chocolate foi dividido em 4 partes. E o exemplo que eu dei, o Igor veio e pegou uma parte só do chocolate. Ele não quis todas as partes, não quis 2, não quis 3. Ele quis só uma parte. Acho que o Igor não gosta muito de chocolate, né, Igor? Responde aí no chat. Eu acho que não deve gostar muito de chocolate. Então vamos lá. Exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Olha lá. Imagine aqui. Você gosta, Igor? Nesse exemplo aqui, vamos imaginar que aquele chocolate ali foi dividido em 5 partes, tá? Então vamos dar um exemplo diferente aqui, tá, Igor? O chocolate foi dividido em 5 partes, tá? E a parte vermelha é as partes que o Igor pegou. Alguém consegue contar quantas partes o Igor pegou? Nesse exemplo? Alguém consegue contar? Isso, Giovana, isso, Evelyn. No desenho ali, foi dividido em 5 partes ao todo, certo? E aí ele foi lá e pegou 2 partes. Então, a parte desse... Olha que legal! Vou mostrar aqui, hein? Vou colocar aqui. O Jason colocou aqui para mim que a fração que representa isso aqui é de 2/5. Quer dizer que o chocolate inteiro foi dividido em 5 partes e o Igor pegou 2 partes, ou seja, o numerador é 2. Vamos ver se é isso mesmo? Olha lá, muito bem, Jason. Lembrou bem, hein? Então é isso, olha lá. O numerador eu deixei em vermelho, é a parte de cima, indica quantas partes, na nossa brincadeira aqui, quantas partes o Igor pegou do chocolate, né? Olha agora a segunda parte que a gente vai falar sobre a fração. O denominador. São os nomes complicados, mas depois de tanto a gente usar, a gente acaba aprendendo bem, tá? Então, numerador é a parte de cima. Denominador é a parte de baixo. Denominador, número debaixo da fração. Indica em quantas partes o todo. Quando a gente fala todo, quer dizer o inteiro, tá? Em quantas partes o inteiro foi dividido. Olha lá, o inteiro foi dividido em 5 partes. Então, deixa eu contar um negócio para vocês, né? Para quem vai assistir pelo YouTube vai achar interessante. Aqui em Guapiara, é uma cidade do interior, não é muito grande, né? Tem uma população de aproximadamente, né, segundo o IBGE, de 17 mil e alguma coisa, né? De 17.500 pessoas, mais ou menos, certo? Aqui tem muita quermesse, bingo, essas coisas. E quando tem quermesse, bingo, essas coisas, eles colocam nos bingo 1/4 da leitoa. Já ouviram falar de 1/4 da leitoa. O que quer dizer que é 1/4 da leitoa?
quer dizer que a leitoa foi morta e foi dividida em quantas partes? 1/4, como que fica a representação de 1/4? 1/4. Quer dizer, isso, Igor, o Igor já respondeu. 1/4 quer dizer que a leitoa foi morta e foi dividida em 4 partes. Quem garante isso? A parte de baixo da fração. Quer dizer que a parte de baixo da fração fala que o inteiro foi dividido em 4 partes. A leitoa era o inteiro e ela foi dividida em 4 partes, certo? A 1/4 quer dizer que ela foi assada um pedaço dela só. Então pegaram a leitoa, mataram, dividiram em 4 partes e assaram 1/4 dela só. Então isso quer dizer 1/4 da leitoa. Quando eles matam o leitão, divide ela em 4 partes e assa uma parte só dela, tá? Então aqui em Guapera tem muito bingo de 1/4 da leitoa, né? Para quem tá assistindo pelo YouTube e não conhecia 1/4 da leitoa, aqui tem muito isso, tá? Às vezes também tem na sua região aí. Se você está assistindo e não é da região do Guapiara, comenta aí se tem 1/4 da leitoa na sua região. Ou se tem, se chamam de outro jeito. Então vamos lá, continuando. Próximo passo. Qual é o próximo passo? Representação gráfica. Opa, fração dá para representar graficamente? Sim. Então deixa eu contar um negócio para vocês. E aquela história, quer que eu desenhe para você entender? Não fique chateado. Na matemática, se alguém falar, quer que eu desenhe para você entender? Não fique bravo. Na matemática dá para entender bastante coisa desenhando. E fração é uma delas. Tá? Então, tem gente que fica ofendido, fala, nossa, chamou eu de bobo, chamou eu de outra coisa. Não. Na matemática, quer que eu desenhe para você entender? Funciona. Né? Olha um exemplo aqui. 3/4. Como que eu vou entender 3/4 através de um gráfico, de um desenho? Pega o inteiro. Vou dividir em quantas partes o inteiro? Quem sabe me dizer? 3/4 para eu representar graficamente. Eu vou dividir esse inteiro em quantas partes? Responde no chat para mim. Por favor. Turminha, por favor. Estou esperando. 4 partes, Igor. Muito bem. Mas por que 4 partes, Igor? Ó, tá falando aqui embaixo, ó. 3/4. A parte de baixo sempre conta para mim em quantas partes eu vou dividir o inteiro. Olha lá, dividir em 4 partes. Agora, quantas partes eu vou colorir? Quantas partes eu vou pegar? Né? Eu vou colorir as partes que eu vou pegar. Muito bem, Geiso. Mas quem garante isso para mim? O numerador, a parte de cima, me conta quantas partes eu vou pegar. Olha lá. Muito bom. Viu? Quer que eu desenhe? Não, não quero só que desenhe. Quero que pinte também. Desenhe e pinte para eu entender. Viu como é legal a matemática? Matemática é arte também. Eu tenho que desenhar e pintar para poder entender também. Então, matemática é muito magnífica, né? Eu gosto muito de matemática. Se bem que eu sou suspeito, né? Porque eu dou aula de matemática, então eu sou suspeito falar isso para vocês. Mas eu acho matemática muito legal. Então vamos lá. Representação decimal. Ai, professor. Agora representação decimal. Como que eu faço uma representação decimal? É muito simples também. Talvez fique mais simples ainda se você tiver uma calculadora. Mas eu tenho que lembrar que quando eu for fazer um concurso, se eu for tentar fazer um Enem para conseguir um curso da faculdade de graça, né? Eu não vou poder usar calculadora. Então, o que eu tenho que lembrar? Toda fração é uma divisão. Você tem que lembrar disso também. E a fração, para eu representar na forma decimal, basta eu dividir o de cima pelo de baixo. Então, você vem aqui e faz isso. Ó. 3 dividido por 4. Você vai falar, professor do céu, eu tenho dificuldade na divisão. Como que eu vou fazer? Eu tenho dificuldade na divisão. Tranquilo, Júlia, já vi aqui sua mensagem. Depois você assiste pelo YouTube. Fique tranquilo. Como eu vou fazer a divisão de 3 por 4? Eu não lembro. Então vamos lá, eu vou lembrar vocês. 3 dá para dividir por 4? Vamos tentar. Na tabuada do 4, quem vezes o 4 chega próximo do 3 sem passar? 1 vezes 4, 4. Passou.
Ah, então vou tentar o número menor que 1. Quem é menor que 1? Ah, é o 0. 0 vezes 4, ou 4 vezes 0, vai dar 0. 3 que tira 0, 3. Vou abaixar o próximo número. Não tem ninguém para baixar. Se não tem ninguém para baixar, eu vou pôr uma vírgula. Agora, todo o resto vem acompanhado de um 0. Todo o resto. Quem vezes 4 chega próximo do 30? Ah, professor, lembrei que na tábua do 4, 4 vezes 7 dá 28. Né? 0 que tira 8 não dá, empresta do vizinho. O vizinho tinha 3, emprestou uma dezena aqui, ficou 10. 10 que tira 8 dá 2. 2 que tira 2 dá 0. Sobrou 2, professor. Calma, você já tem a vírgula. Então, acrescenta um 0 aqui, não vai esquecer disso. Quem vezes 4 que vai dar 20? Ah, lembrei, 4 vezes 5 dá 20. 20. 0 que tira 0 dá 0. 2 que tira 2 dá 0. Ah, professor, mas sempre que tem um resto aqui, dá um 0 junto aqui. Isso, dá um 0 junto aqui. Esperar a moto passar, passou. Aí agora deu 0. Acabou minha conta. Quantos que deu aqui? 0,75. Pronto, você achou a representação decimal. 0,75. Ah, professor, 3 quartos é a mesma coisa que 0,75? Sim, isso aqui é representação em fração, isso aqui é representação gráfica e isso aqui é representação decimal, tá? Vamos ver a resposta ali, ó. Olha lá, 3 quartos é igual a 3 dividido por 4, que é a mesma coisa que 0,75. Vamos passar aqui, subir mais um, continuando. Qual é a próxima coisa que a gente vai ver? Frações equivalentes. São diferentes possibilidades. Então presta bem atenção. São diferentes possibilidades de frações que representam a mesma quantidade. Vamos dar algum exemplo? Vai ter exemplo sim. Olha aqui. Peguei o inteiro, dividi em 10 partes e peguei 5 partes. Então, vamos supor, peguei uma barra de chocolate comprida. Ai, que delícia. Dividi em 10 partes e peguei 5 partes. E aí você vai falar assim, comi 5 décimos do chocolate. Peguei o chocolate e dividi em 10 partes e comi só 5 pedacinhos. Tá? Aí, isso eu falando. O Igor veio e falou assim para mim, eu já não. Peguei o mesmo chocolate, dividi em 2 partes e comi só uma parte. Quem comeu mais chocolate? Eu ou o Igor? Ah, o professor Ricardo comeu 5 pedaços, o Igor comeu um pedaço só. Mas olha aqui no desenho. Quem comeu mais chocolate? Eu e o Igor comemos a mesma quantidade. Porque se olhar os 10 pedaços, os 5 pedaços que eu comi, vale a mesma coisa que um pedaço que o Igor comeu. Então são frações equivalentes. Olhando no desenho, quer que eu desenhe para você entender? Ah, é verdade, no desenho mostra que eu e o Igor comemos a mesma quantidade de chocolate. Não é porque o professor Ricardo é mais gordo, quer dizer que o professor Ricardo comeu mais, não. Comemos igual aqui, ó. Outra prova é o seguinte, 5 dividido por 10 vai dar 0,5. 1 dividido por 2 vai dar 0,5. Eu comi 0,5 do chocolate. O Igor também comeu 0,5 do chocolate. Ou seja, comemos a metade do chocolate. Né? Não é à toa que só no sonho, né, Igor? Não é à toa que no sonho nós comemos chocolate para arrebentar. Certo? Então, vamos agora ver mais uma parte ainda do exercício. Tudo bem? Então vamos lá. A partir das ideias registradas, formule um parágrafo sobre os números racionais na forma de fração. Então lá, toda fração é a representação de um número decimal. Ah, será, professor? Ó, 3 dividido por 2 dá 1,5. Ah, professor, e os 5 meios? 5 meios dá 2,5.
Ah, e esse daqui, professor? 6 meios, dá 3 inteiros. Ah, mas então ele não é decimal. Se você pôr vírgula zero é decimal, certo? Para que pode ser dízima periódica ou não. Ô, professor, o que é uma dízima periódica mesmo? Vamos lembrar, nós vimos isso lá no Aprender Sempre, né? 1/3. Quando eu vou dividir 1/3, vai dar 0,3333333 infinitamente. Não vai ter fim. Você vai continuar dividindo. Ah, duvido. Então vamos lá. 1 dividido por 3. 0 vezes 3 dá 0. 1 menos 0 dá 1. Põe a vírgula, todo o resto vai vir acompanhado de um 0. 3 vezes 3 dá 9. 10 menos 9 dá 1. Como eu já tenho a vírgula, aparece um 0. 3 vezes 3 dá 9. 10 menos 9, 1. Sobrou 1. Como eu tenho a vírgula, vai aparecer um 0. Ou seja, isso vai acontecer infinitamente. Certo? Vai acontecer infinitamente. Tá? E isso se chama dízima periódica. Ele se repete infinitamente. Então, ele pode ser uma dízima periódica, que se repete infinitamente, ou não, que nem aconteceu aqui, ó, 1,5. Ou ele pode fazer isso. 6 dividido por 2 vai dar 3, exato, sem vírgula, né? Ah, professor, mas eu quero representar com vírgula. Então põe 3,0, tá? Mas pode ficar só 3 também. Continuando a explicação. Que pode ser representada por fração equivalente. Olha o que é uma fração equivalente. Tá, 1/3, certo? Pode ser representada também por 10 trintaavos. Se você dividir 10 por 30, vai dar o mesmo resultado. 0,3333333 infinitamente. Vai ter uma página da apostila que nós vamos trabalhar frações equivalentes, tá bom? Por representações gráficas, que nós já vimos ali agora há pouco, e que para obtermos a representação decimal, esse que é mais legal, basta fazermos a sua divisão, pois toda fração é uma divisão. Isso vocês têm que guardar na cabeça de vocês. Toda fração é uma divisão. Tudo bem? Vamos lá. Próximo exercício da apostila, página 127 ainda. 1.2. Fábio viu que seu pai comprou uma caixa com 24 maçãs. Vamos dando destaque a essas partes. Uma caixa com 24 maçãs. E foi ajudar na preparação da comida para o aniversário da sua irmã mais nova. Seu pai pediu que preparasse e descascasse. Como que eu leio essa fração? Tá, agora eu vou judiar de vocês. Não tem como vocês responderem para mim a leitura, né? Então eu vou ler para vocês. Como que eu leio isso aqui? 7. Quando passa de 10, eu leio o número e falo avos, tá? Então é 7 dozeavos, tá? 7 dozeavos. Ah, professor, mas onde que eu vi isso aqui mesmo? Lá no Aprender Sempre. Nós temos as aulas do Aprender Sempre no YouTube. Tem uma playlist só sobre isso. Então lá, quando é 1 embaixo, a gente lê inteiros. Quando é 2 embaixo, a gente lê meios. Quando é 3 embaixo, a gente lê terços, né? Se for no plural. Quando é 4 embaixo, lê quarto ou quartos, se for no plural. Se for 5, é quinto ou quintos, no plural. Se for 6, é sexto ou sextos, no plural. 7 é sétimo ou ter sétimos, no plural. Ou 8, oitavo ou oitavos, né? Nono ou nonos. 10 é décimos. 11 avos, 12 avos, 13 avos.
Aí tem o décimos, centésimos, milésimos, entendeu? E assim vai. Mas qualquer número diferente disso, você fala o número e fala o avos junto. Feita a revisão, vamos ler normal aqui? Descascasse 7/12 da quantidade de maçã, das maçãs, para ele fazer o suco. E 3/8 para sua mãe colocar nas saladas. Fábio fez tudo o que foi pedido e comentou que tinha sobrado uma maçã. É isso mesmo? Disse sua mãe. Opa, ela não perguntou, ela afirmou. É isso mesmo, disse sua mãe. Essa é para enfeitar o bolo. Então veja bem, ele fez tudo o que foi pedido. Ele descascou 7/12 das maçãs para fazer o suco. Depois ele guardou, ele descascou acho que 3/8 para a mãe fazer as saladas. E ele falou para a mãe que sobrou uma maçã, e a mãe falou que era isso mesmo. E essa maçã era para enfeitar o bolo. Agora a pergunta é, quantas maçãs foram utilizadas para fazer o suco? E aí, alguém sabe me dizer? Quantas maçãs representam 7/12? Bom, a fração é legal o seguinte, existem várias maneiras de resolver. Não é uma só não, viu? Tem várias maneiras de resolver. Então, eu vou montar aqui para vocês uma maneira. Depois vocês vão me ajudar na outra, tá? Não, Geiso. Vou mostrar primeiro, tá, Geiso? Então, aqui, ó. Primeiro, vamos ler aqui, ó. 7/12 deu total. Qual é o total? O total é 24, tá? Então eu vou mostrar mais de uma maneira aqui. 7/12 de 24. Então 7/12 de 24 vira o D. Quando está trabalhando fração de alguma coisa, o D vira multiplicação, tá? O D, o da, vira multiplicação. Então lá, 7/12 de multiplica 24 vai ficar igual, aí você vai falar, nossa professor, é uma fração vezes um número inteiro. Como eu vou fazer para multiplicar uma fração vezes um número inteiro? Bom, uma das estratégias é você transformar esse número inteiro em uma fração. Igor, hoje eu fiz isso na aula da sua irmã lá no 8º ano. Eu falei que você tinha decorado isso, você tinha entendido que para transformar a fração e o número inteiro, quando a gente estava tendo aula no Aprender Sempre, você foi o primeiro que entendeu. Vamos ver se você lembra. Para o 24 ser o número inteiro, tem um número embaixo dele. 24 dividido por quem é 24 mesmo? Você lembra quem é que fica aqui embaixo? Muito bem, Igor, não esqueceu. É o 1. Quando tem o número 1 embaixo, eu leio inteiros mesmo. 24 inteiros. Acabei de falar já hoje na revisão, né? Muito bem, 24 inteiros. Pronto, está resolvido. Eu tenho uma fração vezes a outra fração. Agora eu multiplico como? Ah, é muito simples. Se multiplica o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Vamos fazer um acordo? Eu resolvo a mais difícil e vocês resolvem a mais fácil, tá bom? Vamos lá, eu vou fazer a mais difícil. 12 vezes 1, 12, já fiz. Agora vocês fazem a mais fácil. Façam de cabeça aí. 7 vezes 24. Pronto? Já resolveram? Tô brincando, eu vou fazer aqui. 24 vezes o 7. 7 vezes 4, na tabuada do 4 vezes 7, dá 28. Subiu o 2. 7 vezes 2, 14. Com mais 2 que subiu, 16. Ah, então vai dar 168. Pronto, professor. Deu 168/12. Mas eu não entendi ainda quantas maçãs vão ser. Ah, mas deu uma fração. Mas eu lembro que o professor Ricardo falou que toda fração... Obrigado, Evelyn. Você provou para mim que eu estou certo, né? O
professor Ricardo falou para mim que toda fração é uma divisão. Então, agora eu preciso dividir. 168 dividido por 12. Vamos dividir para ver? Quem vezes 12 dá próximo de 16? Ah, é o 1. 1 vezes 12 dá 12. 16 que tira 12. 6 que tira 2 dá 4. 1 que tira 1 dá 0. Abaixa aquele 8. Se abaixou, você tem que resolver. Quem vezes 12 dá próximo do 48? Bom, 1 vezes 12 dá 12. 2 vezes 12 dá 24. 3 vezes 12 dá 36. Ah, então vai ser o 4. 4 vezes 12, 48. 8 que tira 8, 0. 4 que tira 4, 0. Achei a resposta. Quer dizer que vai ter 14 maçãs que eu vou precisar descascar para fazer suco. Professor, você falou que tinha mais jeito de fazer, não tinha? Tem. Olha o outro jeito. Esse jeito que eu vou explicar agora foi o primeiro jeito que eu aprendi quando eu estava no 6º ano. Depois eu descobri desse jeito e eu gosto mais desse jeito, tá? Então tem esse jeito também, ó. Veja bem o jeito que eu aprendi quando eu estava no 6º ano. 7 dividido por 12 de 24. Então presta bem atenção. O inteiro não é dividido em 12 partes? O inteiro é 24, certo? Então eu vou dividir 24 em 12 partes. Então eu faço 24 dividido por 12. 2 vezes 12 dá 24. Então eu vou saber que cada parte vai ter 2 maçãs. Então é a mesma coisa que eu tivesse dividido em 12 pacotinhos. Cada pacotinho tem 2 maçãs. Eu não vou conseguir desenhar os 12 pacotinhos aqui. Mas imagine, cada pacote, cada parte tem 2 maçãs. Entenderam? Cada parte, imagine uma caixinha. Cada caixinha tem 2 maçãs. Então, peguei o inteiro, dividi em 12 partes, 12 caixinhas. Cada caixinha tem 2 maçãs. Quantas partes eu vou pegar? Vou pegar 7. Peguei 7 caixinhas. Cada caixinha tinha quantas maçãs? 2. Aí fiz 2 vezes 7, cheguei no resultado de 14. Dá na mesma. Tranquilo? Então já são 2 maneiras de resolver, né? Outro jeito de resolver, isso aqui é mais quando você já estiver no ensino médio, quando você for usar calculadora, tá? Porque dá mais trabalho se você for pegar qualquer outra conta, ó. Como que funciona aqui, ó? Você tem aqui 7/12 de 24. Toda fração não é uma divisão? Então você vai fazer 7 dividido por 12. Quantos que deu? Olha aqui, deu uma dízima periódica, certo? Aí você multiplica por 24. Quantos que dá? 14. Então eu já mostrei 3 maneiras diferentes para fazer. Mas esse que eu fiz agora é com calculadora, que é mais fácil para fazer. Tá? Então se você está num lugar que pode usar o celular ou a calculadora, você divide a fração e multiplica pelo todo. Pelo todo não, pela quantidade lá. E aí você descobre o valor. Tá bom? Então eu já mostrei 3 partes. Vamos subir a resposta bonitinha? Bonitinha que eu falo é com a letra bonita. Olha lá, eu fiz do modo da fração, que eu vou treinar bastante o modo da fração com vocês. Por que eu vou treinar o modo de fração? A nossa aula é sobre frações. Então lá, 7/12 vezes 24 igual 7/12 vezes 24 inteiros. Multiplico esse vezes esse vezes esse. Deu 168/12. Dividiu de cima pelo de baixo, 14 maçãs. Olha agora aqui. Quantas maçãs foram utilizadas para o preparo da salada? Foram usadas 3/8 de 24. É igual. Vou apertar pause na gravação da aula e vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer. Tudo bem? Vou beber uma água, enquanto isso vocês fazem e já volto a gravar para a gente ver como que ficou. Vamos lá, continuando.
Lembrando, não posso multiplicar sem transformar duas frações. Então vamos lá. 3 oitavos vezes... Ah, legal, o Igor respondeu ali. Vamos ver se eu chego no mesmo resultado, Igor. 3 oitavos vezes 24 inteiro. Então vamos lá. 8 vezes 1 é o mais fácil de fazer, né? 8 vezes 1 dá 8. Agora, 3 vezes 24. Vou fazer aqui no canto. 3 vezes o 24. 3 vezes 4, 12. Subiu 1. 3 vezes 2, 6. Com mais um que subiu, 7. 72 oitavos. Professor, o que eu faço aqui? Chegou numa fração única. O que você vai fazer? Toda fração é uma divisão. 78 divide por 8. Opa, errei ali, não é 78 não, é 72. O professor já está baqueando. É a 7ª aula hoje, né? Então já tá começando a pifar já. 72 dividido por 8. Vou aproveitar aqui 72 e vou dividir por 8. E agora, quem vezes 72... Quem vezes 8 dá 72? Tabuada do 9. 9 vezes 8 dá 72. 9 vezes 8, 72. Então, aqui, descobri. Então, vai usar 9 maçãs. Ah, professor, e aquele outro jeito? Vamos ver aquele outro jeito se dá certo? 3 oitavos vezes 24. Vou pegar o 24 e vou dividir em 8 porções. 24 dividido em 8 porções e 8 partes. 8 partes, né? 8 partes. 3 vezes 8, 24. Então, cada parte, a resposta vai ser 3. Aqui é o R, tá? Então, eu pego cada parte dele agora e multiplico pelo numerador. 3 vezes 3 dá 9. Achei a mesma resposta. Então, descobri que para o preparo da salada vão ser usadas ou foram usadas 9 maçãs. Olha lá, 9 maçãs. Ah, e ele comentou que sobrou uma maçã para o enfeite. Vamos ver? 14 maçãs, mais 9 maçãs, mais uma maçã, tem que ser 24. 14 do suco, 9 da salada e uma do enfeite, 4 com mais 9, 13 com mais 1, 14. Foi o 1 com mais 1, 24 maçãs. Então, estava certo. Era aquilo mesmo. Vou voltar aqui. É isso mesmo. O Igor quase acertou. Tá? Então, era isso mesmo. Tá? Então, vamos lá. Próximo exercício. 1.3. Júlia. A Júlia não está mais na aula, né? Ela saiu por conta da conexão, certo? Mas a hora que ela estiver assistindo no YouTube, a Júlia devia saber, né? Ela devia contar para nós, ela que é dona do exercício aí, ó. Esse exercício está na página 127 e passa para 128, é isso? Deixa eu só ver o negócio. Ela começa no 127 e termina no 128. Júlia saiu para comprar uma coleira para seu cachorro, mas logo percebeu que não sabia... Ah, tá, Evelyn. Eu só vou responder a Evelyn aqui e já começo a ler de novo. Depois você assiste o resto pelo YouTube, tá, Evelyn? Meus alunos falando que estão com problema de conexão, tá? Para quem está assistindo pelo YouTube. Júlia saiu para comprar uma coleira para seu cachorro, mas logo percebeu que não sabia que tamanho comprar. Ao ver as coleiras expostas, teve a ideia de comparar o comprimento delas com o comprimento de sua pulseira que estava usando. Abriu a pulseira, tirou-a do pulso, né? Comparou-a com a medida da coleira e obteve aproximadamente uma pulseira e meia. Foi para casa, comparou a medida com o pescoço do cachorro e voltou para comprar a coleira.
Olha o desenho aqui. Então aqui, ó, está o desenho da coleira. Repare, a coleira, ela é maior do que a pulseira. E ela comparou que a pulseira dela dava uma pulseira e mais metade da pulseira, né? Se ela pegasse mais essa metade, por exemplo, encaixaria aqui. Então, por isso que ela falou que chegou à conclusão que daria uma pulseira e meia, aproximadamente. Tudo bem? Agora vem a pergunta. Como Júlia poderia expressar com um número na forma mista? Olha que legal. Isso daqui nós não vimos no Aprender Sempre. Na forma mista. O comprimento da coleira em relação ao comprimento da pulseira. Como que eu vou representar um inteiro mais metade da pulseira? Como que eu vou representar um inteiro mais metade da pulseira? Tá? Como que eu vou representar um inteiro mais metade da pulseira? Não, Giovana, isso aí seria um terço mesmo. Então, não daria certo, né? Então, teria que ser um inteiro mais metade. Então, é dessa forma mesmo, tá? Um inteiro mais metade. Ou você faz isso, 1,5 só, tá? Olha lá a resposta. Resposta, 1 inteiro e meio. Não coloca ponto, não coloca mais. Eu gosto, particularmente, de colocar 1 inteiro mais meio, tá? 1 inteiro mais meio. Mas alguns lugares representa assim, 1,5, tá? Tem outros lugares que coloca 1,5. Eu, particularmente, gosto de colocar 1 mais meio. Eu, professor Ricardo, particularmente, gosto de colocar 1,5. Só que alguns lugares coloca 1 na frente e meio, tá? Assim, ó, 1,5. Também, alguns lugares colocam assim, alguns livros, certo? Então, é assim que representa. 3 inteiros mais meio. 3,5, tá? Certo? Então, isso é forma mista. Tem um inteiro e a fração também, tá? Por isso que se chama forma mista. Vamos ler aqui? Forma mista é composta por um número inteiro e um número racional na forma de fração. Você não pode fazer isso aqui, ó. 1 inteiro e 0,5. Daí tá errado, tá? Se você for querer representar em forma de com vírgula, daí seria isso aqui, 1,05. 1,5 quer dizer, tá? 1 inteiro mais meio é 1,5. Não vá querer inventar a história e colocar 0,5, tá? Então isso aqui é errado, né? Em forma mista é um número inteiro e uma fração, tá bom? Muito bem. Deixa eu ver. Acho que dá para fazer esse último exercício. Helena pretende revestir o chão da cozinha. Ah, não dá. Esse aqui é muito longo, esse exercício. Deixa eu ver se é o que eu estou pensando. Não, não dá. Esse aqui dá ainda. Helena pretende revestir o chão de sua cozinha com ladrilhos. Seu arquiteto orientou que dos 144 ladrilhos, apenas 1/3 fossem decorados Quantos ladrilhos serão decorados? Novamente, agora parece que a Giovana estava prevendo que ia ter 1/3, né, Giovana? Então lá, 1/3 dos aqui, ó, dos 1/3 dos de 144. Como que eu faço mesmo, professor? É fácil demais. 1/3 vezes
144. Como que eu faço para transformar o 144 em fração, professor? 144, embaixo vai virar o que mesmo? Número 1. Multiplico de cima pelo de cima ou de baixo pelo de baixo. 1 vezes 144, 144. 3 vezes 1 dá 3. Fração. Transformou uma fração única, professor. O que eu devo fazer? Dividir. 144 dividido por 3. Deixa eu pensar. Quem vezes 3 dá próximo de 14? O 5 vai passar. 3 vezes 5 dá 15. Então é o 4. 4 vezes 3 dá 12. 4 que tira 2 dá 2. 1 que tira 1 dá 0. Abaixa o 4. Abaixou, tem que resolver. Quem vezes 4 dá 24? Desculpa. Quem vezes 3 que dá 24? Na tabuada do 3. 3 vezes 8 dá 24. 4 que tira 4, 0. Muito bem, Geiso. 2 que tira 2 dá 0. Então a resposta é 48 ladrilhos. Ladrilhos? Ladrilhos. 48 ladrilhos. Então ele vai decorar 48 ladrilhos e os demais não vão ser decorados, né? Então 1/3 vai ser decorado, os outros não. Professor, e aquele outro jeito, como que faz mesmo? Então lá, 1/3 de 144. Eu vou pegar o 144 e vou dividir em 3 partes. Quando eu divido em 3 partes, cada parte vai ter 48. Né? Acabei de fazer divisão aqui. Quantas partes eu vou precisar pegar mesmo? Uma. 48 vezes 1, 48. Cheguei na resposta final, 48. Tudo bem? Vamos subir a resposta original, bem bonitinha aqui? Então vamos lá. Olha lá. 1/3 de 144 é igual a 1/3 vezes 144. 1/3 vezes 144 inteiros dá 144 sobre 3. Professor, não lembro por que dá 144 sobre 3. 144 vezes 1 dá 144. 3 vezes 1 dá 3. Quando eu divido 144 por 3, que toda a fração é uma divisão, dá 48. Tranquilo? Então, vamos lá. Serão decorados 48 ladrilhos. Agora que sobe lá, atividade 2, ladrilhos. Supondo, deixa eu ver se esse aqui que é o longo. Esse aqui é um exercício bem longo. E eu não quero fazer atropelado devido ao tempo, né? Porque já está faltando quase 10 minutos para acabar a aula. E aí eu tenho medo de fazer muito corrido, né? Então eu não vou fazer corrido, certo? Então vamos encerrando a nossa aula por aqui hoje, tá? Eu agradeço quem acompanhou pelo Centro de Mídias. Os alunos que conseguiram chegar até o fim da aula foram os alunos Cauã Vinícius, a aluna Evelyn, o aluno Jason, a aluna Giovana e o aluno Igor. Agora eu vou encerrar a gravação aqui e vou conversar com eles pelo chat, tudo bem? Muito obrigado, Deus abençoe. Se você não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva, curta, comente, compartilhe e até a próxima.